Minotauro, o devorador do labirinto. Imagina ser jogado num labirinto sem saída, no escuro, sem saber o que te espera. Era isso que os jovens atenienses enfrentavam, e o que os aguardava dava calafrio. O Minotauro era metade homem, metade touro, fruto de uma maldição de Poseidon sobre o rei Minos. Minos prometeu sacrificar um touro ao deus do mar, mas achou o animal bonito e trocou por outro. Poseidon, furioso, fez a esposa de Minos se apaixonar pelo touro, e o filho dessa união devorava carne humana. Minos mandou construir um labirinto e jogou a criatura lá dentro. Todo ano Atenas mandava 7 jovens e 7 donzelas como oferenda. Só mudou quando Teseu se voluntariou, entrou com um novelo de linha dado por Ariadne e matou o monstro. Mesmo vencido, o Minotauro virou símbolo do que acontece quando os poderosos ignoram suas dívidas com os deuses. E por falar em deuses que cobram caro, para tudo aí. Se você chegou até aqui é porque tá gostando. Então faz um favor para mim. Like, se inscreve e aperta o hype do lado do comentário. Cada clique desse ajuda o canal a continuar trazendo história boa. Agora sim, bora continuar. Medusa, um monstro que foi criada pelos deuses. Bastava encarar os olhos dela para virar estátua de pedra. Mas Medusa não nasceu monstro, foi transformada em um. Ela era sacerdotisa de Atena, famosa pelos cabelos. O problema? Poseidon a agrediu dentro do próprio templo da deusa, e Atena, em vez de punir o culpado, transformou Medusa num ser horrível, cobras no lugar dos cabelos e o poder de petrificar qualquer um que a olhasse. Ela foi exilada para as bordas do mundo, até que Perseu recebeu a missão de trazer sua cabeça como troféu. Com um escudo polido como espelho, ele a decapitou enquanto dormia. Do pescoço cortado nasceu algo inesperado, o cavalo alado Pégaso. Até na morte ela criava vida. A cabeça continuou sendo usada como arma. O olhar petrificador permanecia ativo. O que a história de Medusa nos deixa não é medo do monstro, mas a pergunta: quem realmente o criou? E por falar em criações que saíram do controle, Hidra de Lerna, o problema que só crescia. Você já teve um problema que, quanto mais tentava resolver, mais crescia. Então vai se identificar com o segundo trabalho de Hércules, uma cobra aquática com várias cabeças que regenerava 2 para cada uma cortada. A Hidra de Lerna vivia nos pântanos da Argólida, filha de Equidna e Tífon. O ponto é, cortou uma cabeça, nasciam 2, e uma delas era imortal. O alento era tóxico, envenenava a água, o ar e o chão. Hércules tentou na força bruta e a situação só piorava. Foi seu sobrinho Iolau quem resolveu cauterizar cada pescoço com uma tocha logo após o corte. A cabeça imortal foi enterrada sob uma pedra enorme. O sangue era tão letal que Hércules o usou nas flechas, e esse mesmo veneno causou sua própria morte anos depois. A Hidra não era só difícil de matar, era um problema que te perseguia mesmo depois de vencido. Mas o próximo ser misturava animais de um jeito ainda mais absurdo. Quimera, a criatura sem categoria. Leão na frente, cabra no meio, serpente na cauda e ainda cuspindo fogo. A quimera não é só um monstro grego, é a origem da palavra que usamos até hoje para falar de algo impossível. Filha de Equidna e Tífon, os mesmos pais da Hidra, ela devorava rebanhos, destruía plantações e espalhava fogo por onde passava. O rei Iobates encarregou o herói Belerofonte de matá-la, esperando que o jovem morresse na missão. Mas Belerofonte tinha um aliado, Pégaso, o cavalo alado nascido do sangue de Medusa. Voando acima das chamas, ele acertou a quimera com flechas e enfiou chumbo na ponta da lança. O próprio fogo derreteu o metal que escorreu pela garganta dela. A criatura morreu sufocada pelo poder que a tornava letal. A quimera a assustava porque não se encaixava em nenhuma categoria, e o que não tem nome é sempre o que mais apavora. E falando em escolhas impossíveis entre 2 horrores, Sila e Caríbdes. A escolha impossível. Os gregos tinham expressão prática para, entre a cruz e a caldeirinha, atravessar o estreito de Messina. De um lado, Sila, do outro, Caríbdes. Desviar de uma era ir direto para outra. Sila tinha 6 cabeças de cachorro em pescoços longos, cada uma com 3 fileiras de dentes. Ela não perseguia, só esperava os barcos passarem. Caríbdes era um redemoinho colossal que 3 vezes por dia engolia volumes enormes de água e os regurgitava, destruindo navios. Ulisses cruzou o estreito 2 vezes. Na primeira, preferiu Sila,
perdeu 6 homens, mas salvou o navio. Na segunda, ficou sozinho nos destroços, foi sugado por Caríbdes e escapou-se agarrando a uma figueira acima do vórtice até o momento certo. Essa dupla nos ensina que às vezes não existe escolha boa, só a escolha pela qual você sobrevive. E por falar em guardar passagem sem deixar ninguém escapar, Cérbero, o guardião que não deixa ninguém sair. Se Sila e Caríbdes guardavam uma passagem no mundo dos vivos, Cérbero guardava a mais importante, o mundo dos mortos. 3 cabeças, cauda de serpente, cobras brotando do corpo e uma lógica invertida. Cérbero não atacava quem chegava, atacava quem tentava ir embora. Uma catraca de mão única no reino dos mortos. Filho de Equidna e Tífon, aparece em várias histórias como obstáculo que exige criatividade. Orfeu o adormeceu com música. Enéas usou um bolo de mel com ervas soporíferas. E Hércules, no 12º trabalho, pediu licença a Hades e Perséfone, domou o cão com as próprias mãos, levou o bicho para assustar o rei Euristeu e depois o devolveu ao posto. O fascinante em Cérbero é que ele não é vilão, é um funcionário fiel cumprindo exatamente aquilo para que foi criado. Mas enquanto guardava o submundo grego, outra criatura enrolava em volta do mundo inteiro, Jormungandr, a cobra que abraça o mundo. Os gregos tinham o submundo cercado por rio, os nórdicos tinham o oceano cercado por uma cobra tão grande que enrolava o planeta inteiro e ainda mordia a própria cauda. Jormungandr, a serpente de Midgard, era filho de Loki com a gigante Angrboda. Quando os deuses descobriram que os filhos de Loki causariam o Ragnarok, Odin jogou a serpente nas águas ao redor do mundo. Erro clássico, deu a ela espaço infinito para crescer. Thor e Jormungandr eram inimigos predestinados. Numa das histórias mais famosas, Thor quase a pescou usando a cabeça de um boi como isca. Quando a serpente emergiu, o barqueiro entrou em pânico e cortou a linha. No Ragnarök, a profecia se cumpre. Thor mata Jormungandr, mas cai morto após 9 passos. Envenenado. 2 inimigos, um destino compartilhado. Mas se a serpente de Midgard já a aterrorizava, o próximo ser nórdico era o que os próprios deuses mais temiam, Fenrir, o lobo que os deuses não podiam matar. Se Jormungandr era grande demais para ser contida, Fenrir era perigoso demais para ser solto. Lobo gigante, irmão da serpente, filho de Loki, e crescia sem parar. Os deuses tentaram acorrentá-lo 2 vezes com correntes de ferro. Fenrir quebrou as 2 como palha. Na terceira, pediram algo impossível. Gleipnir, feita do barulho de passos de gato, da barba de mulher, das raízes de montanhas, fina como fita de seda e impossível de romper. Fenrir só aceitou ser amarrado se um deus colocasse a mão na sua boca como garantia. Tyr, o deus da justiça, se voluntariou. Quando Fenrir percebeu que não conseguia se soltar, arrancou a mão de Tyr. Até hoje, ele é representado com um braço só. Fenrir ficou preso até o Ragnarök, quando engolirá Odin e será morto pelo filho do deus, Vidar, um ser que os deuses não podiam destruir, só adiar. E falando em seres que voltam mesmo depois de mortos, Draugr, o morto que se recusa a morrer. Os nórdicos tinham um terror particular, o de que os próprios mortos podiam se recusar a ficar quietos no túmulo. O Draugr era um morto-vivo, e não do tipo simpático de filme. Negro como obsidiana ou pálido como a morte, com força de vários homens, capaz de aumentar de tamanho, e com um cheiro tão horrível que podia matar sozinho. Nascia de pessoas que morreram com raiva, inveja ou ganância, ou enterradas de forma incorreta. Tinha um único propósito: proteger o tesouro no túmulo e atormentar os vivos. A única forma de destruí-lo era decapitar o corpo, queimá-lo e jogar as cinzas no mar. As sagas nórdicas estão cheias de Draugr destruindo aldeias inteiras. O que torna essa criatura perturbadora é que ela não é sobrenatural de origem, é consequência de uma vida mal vivida. Se o Draugr era o terror em terra, os marinheiros tinham um medo diferente vindo das profundezas. Kraken, a ilha que afunda navios. Você está num barco em alto mar, a água está calma, de repente percebe que os tentáculos enormes emergindo das profundezas não são o fundo subindo. O Kraken é a criatura marítima mais famosa do folclore escandinavo, um polvo ou lula gigantesco capaz de afundar navios e criar redemoinhos. No século XIII, já era descrito como algo tão enorme que podia ser confundido com uma ilha.
Marinheiros ancoravam no que achavam ser terra firme e acendiam fogueiras, e quando o calor perturbava o Kraken, ele mergulhava levando o navio. O bispo Pontoppidan documentou relatos e afirmou que o Kraken criava redemoinhos grandes o suficiente para sugar navios inteiros. A criatura tem base real. A lula gigante, Architeuthis, pode atingir 13 metros. Vista sem câmeras por marinheiros assustados, virou lenda. A realidade distorcida pelo medo criou um monstro. E por falar em punições que vêm de dentro, Amit, a consequência de uma vida mal vivida. Os egípcios tinham algo que gregos e nórdicos não tinham: julgamento moral após a morte, e quem executava a punição final era Amit, a devoradora dos mortos. Amit não era deusa, não tinha culto nem templos, era uma consequência. Metade leoa, metade hipopótamo, metade crocodilo, os 3 animais mais letais do Egito num só ser. Quando alguém morria, Anubis pesava o coração da pessoa contra a pena de Maat. Se o coração fosse mais pesado, carregado de pecados, Amit o devorava. Sem coração, a pessoa não entrava no paraíso egípcio, mas também não ia para os condenados, simplesmente deixava de existir. A segunda morte, o apagamento completo. Para os egípcios, a imortalidade era o bem mais precioso, e Amit era o fim absoluto disso. Amit não era temida como monstro, era temida como espelho de uma vida mal vivida. Se ela julgava com balança, o próximo ser era a escuridão em pessoa, Apophis, a serpente que quer apagar o sol. Toda noite, quando o sol se punha, os egípcios não tinham certeza de que ele ia nascer de novo. Essa incerteza tinha nome: Apophis, a serpente do caos. O deus Sol Ra fazia uma viagem pelo submundo toda noite em sua barca, atravessando as trevas para renascer de manhã. O maior perigo era Apophis, serpente colossal de escuridão pura, esperando no trecho mais profundo da noite para engolir a barca. Ela existia antes da criação e representava o caos primordial. Não podia ser morta. Cada noite que os deuses a derrotavam, ela retornava. Os sacerdotes realizavam rituais diários, cuspindo, pisando e queimando representações da serpente. Havia até um livro inteiro dedicado a isso. Apophis não representa o mal moral, representa a entropia, a tendência das coisas voltarem ao caos. Os egípcios estavam mais certos do que sabiam, e o próximo guardião trazia um terror bem mais físico e concreto. Baba, o monstro que era o guardião. Na Mesopotâmia, muito antes de Grécia e Roma, havia uma das primeiras histórias de herói, a Epopeia de Gilgamesh, e nela um guardião protegia as florestas sagradas com uma arma aterrorizante, o próprio rosto. Baba era o guardião do deus Enlil para a floresta dos cedros. Não era maligno, era um servo divino, mas sua aparência paralisava os maiores heróis. Seu rosto era comparado a entranhas enroladas, vísceras onde deveriam estar feições humanas, seu rugido como tempestade, seu hálito como fogo. Gilgamesh e Enkidu foram cortar os cedros e fazer nome. Uma das primeiras histórias sobre busca de fama. Venceram Humbaba com a ajuda do deus Shamash. Antes de morrer, Humbaba os amaldiçoou e funcionou. Enkidu morreu logo depois. Humbaba nos lembra que às vezes o monstro é o guardião e o herói é o invasor. Do outro lado do mundo havia criaturas pequenas igualmente letais, Kappa, o assassino educado. No Japão, os pais usavam o Kappa como aviso para crianças não chegarem perto de rios sozinhas. Tem corpo de macaco, pele escamosa verde ou azul, bico de tartaruga, casco nas costas e uma depressão na cabeça cheia de água, que é ao mesmo tempo seu ponto fraco e sua fonte de poder. Os Kappas afogavam crianças e animais e arrancavam o Shirikodama, um órgão que a crença popular dizia ficar no ânus das vítimas e conter a alma. Sim, você leu certo, mas o Kappa tem algo único entre todos os monstros desta lista. É extremamente formal e educado. Se você se curvar para ele, ele se curva de volta e a água da cabeça derrama, deixando-o indefeso. Além disso, é obcecado por pepino. Pepinos com nomes da família eram jogados nos rios como oferenda. Uma criatura que te afoga, mas que você derrota sendo mais educado. Para fechar, vamos ao monstro japonês sem nenhum traço de simpatia. Oni, o demônio que mora em você.
Se o kappa era o susto controlável, o oni era o pavor sem negociação. Gigantes com chifres, presas salientes, pele vermelha ou azul, carregando um porrete de ferro cravejado de pregos. Os oni são as criaturas mais icônicas do folclore japonês. Surgem no período Heian como demônios do inferno budista que atormentavam almas de pecadores. Com o tempo entraram no cotidiano. Na festa do Setsubun, celebrada até hoje, o ritual é jogar feijões para fora de casa, gritando Oni wa soto, fuku wa ushi, fora oni, dentro felicidade. No budismo japonês, os próprios humanos podem se tornar oni através de emoções extremas como raiva, ciúme ou ódio. O monstro não está fora, está esperando dentro de cada um de nós. E talvez seja aí que mora o verdadeiro terror de todas as criaturas que vimos hoje. Elas são espelhos distorcidos da própria humanidade. Qual desses monstros te deixou mais arrepiado? Comenta aqui embaixo, porque no próximo vídeo a gente mergulha nas criaturas que os próprios monstros mitológicos temiam. Não esquece de se inscrever para não perder.